Se liga, o Mário Marra, apresentador da ESPN, rasgou elogios ao Cruzeiro e diz que a La Bestia está voltando. Mário Marra, um excelente jornalista, um excelente profissional, super parcial ali, né? Com as suas falas, com os seus comentários, e desta vez ele falou sobre a história do Cruzeiro, ele deu aulas sobre o Cruzeiro. E além do Mário Marra, o Marcelo Bettler, da TNT Sports, também falou sobre o avanço do Cruzeiro nos últimos meses e garante que se o Cruzeiro continuar andando da maneira que está, se postando da maneira que está, em poucos anos já vai estar brigando por grandes coisas para voltar a levantar títulos de expressão. Eu vou colocar agora na tela para vocês as falas do Mário Marra e também do Marcelo Bettler, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no que a imprensa tem falado sobre a Raposa. E Páginas Heróicas Imortais é parte do hino, né, do Cruzeiro. Eu acho que a gente precisa fazer eu gostei muito do que disse o Seabra, que é uma retratação histórica. Talvez você, mais novo, você não saiba, mas o futebol brasileiro, ele era muito um combinado entre Rio e São Paulo. Rio e São Paulo tinham lá os seus melhores jogadores e, para quem quisesse ser mais reducionista, era um combinado de Santos e Botafogo, em determinado momento. Levavam seus jogadores, faziam excursão na Europa ou pelo mundo e ganhavam a Copa do Mundo e voltavam para o Brasil fazendo festa e tal. As coisas começaram a mudar e mudar muito quando outros grandes estádios foram construídos fora de Rio e São Paulo. E é preciso entender o tamanho do Cruzeiro Esporte Clube. Porque o Cruzeiro Esporte Clube foi um clube que em 1966 jogou contra o Santos de Pelé. Eu acho que isso não precisaria, assim, 1-0 já tá bom, né? Foi 6-2. O Cruzeiro fez isso com o Santos de Pelé. E uma semana depois, não em Santos, mas no Pacaembu, o Cruzeiro, o time jogou desconcentrado, hoje o Santos vai fazer. O Santos perdeu de novo por 3-2. E aí o Cruzeiro ajudou, eu sei. O Bahia já tinha sido campeão em 59, eu sei disso. Mas o Cruzeiro ajudou a abrir os olhos do futebol brasileiro para algo que acontecesse fora do eixo. Que acontecia fora do eixo. E isso foi importantíssimo para a identificação do que é hoje o... Eu vou começar o vídeo contando uma historinha para vocês. Hoje eu voltei a correr. Tinha 50 dias que eu não corria, porque eu operei os olhos e tal, então tive que passar um período de repouso. E antes de eu correr, de eu parar, eu corria 10 km em 50 minutos, mais ou menos. Hoje eu corri 5 em 28 e sofrendo muito. Não consegui correr mais do que 5. Por quê? Porque quando você para de fazer uma coisa e volta a fazer depois de um tempo, é difícil você se acostumar e você ter o mesmo rendimento de antes. O que isso tem a ver com o Cruzeiro e Boca? Às 5h30 da manhã. Que o Cruzeiro, eu acho que o jogo ficou tão difícil para o Cruzeiro, apesar de ter um jogador a mais. E eu acho que o Boca em muitos momentos jogou melhor do que o Cruzeiro. Os números não dão nem a sensação que o Cruzeiro teve um jogador a mais. Porque o Cruzeiro está desacostumado. O Cruzeiro está sem ritmo de competições sul-americanas, essas grandes noites, as noites de Copa, os grandes adversários, as grandes camisas na frente dele, porque o time foi pro inferno, né? O Cruzeiro, o clube, foi pro inferno, passou 3 anos lá e agora está voltando. Agora está colocando a cabeça de novo para cima da terra e está se reacostumando a frequentar lugares que fizeram a história desse clube, que são as grandes noites, que é ser La Bestia Negra, que é os adversários irem até Belo Horizonte, até o Mineirão e sofrerem, que é o Cruzeiro ir a campos dos adversários e fazerem eles sofrer. Então o Cruzeiro está voltando a pisar nesses lugares, mas sem ritmo. Então demora. Eu tenho certeza que se eu continuar correndo, daqui a um mês eu vou estar correndo melhor. Se o Cruzeiro continuar jogando competições, mata-mata, grandes jogos, jogos sul-americanos, ele vai estar competindo melhor daqui a pouco. Já tem uma grande chance de fazer isso contra o Libertad. Olha só, família, no último programa dos Donos da Bola de Minas Gerais foi debatido
sobre a situação do Matheus Pereira não ter cobrado a penalidade, uma coisa que seria normal, já que é o camisa 10 do Cruzeiro, principal atleta do meio para frente da Raposa. E aí foi até falado, né, sobre uma pressão psicológica que o Matheus Pereira tem sofrido nos últimos dias e sobre ele não ser um dos melhores batedores de pênalti do elenco do Cruzeiro. É informação. O Matheus Pereira teria treinado as penalidades e não teria um melhor desempenho dentro do Cruzeiro. E por isso ele não esteve entre os 5 principais cobradores de pênaltis da Raposa. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as palavras da galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais sobre a situação do Cruzeiro, sobre a classificação histórica que o Cruzeiro teve nesta quinta-feira. Que o Lu levantou sobre o Matheus Pereira, porque eu sempre vou cobrar dos jogadores que podem ser cobrados e o Matheus é esse. Só que eu acho que o Matheus passa hoje vai um pouco além só da parte, talvez da função tática que ele exerce nesse meio campo do Cruzeiro, meio campo ataque do Cruzeiro. Ontem na partida eu achei o Matheus Pereira também muito irritado, sabe? Assim, perdendo a cabeça em muitos momentos e, cara... Acho que por isso que ele não bateu pênalti? Pô, eu não sei se foi por isso. Diz o Gente e o Popó, a gente estava debatendo sobre isso, falaram que o Matheus não é um cobrador nato de pênaltis. Diz que treinou muito mal, inclusive. Então, falou que não... Também tive essa informação. Foi muito mal no treinamento. Mas será que ele treinou pior que o Zé Ivaldo ou o João Marcelo, cara? Também que nunca bateram pênalti. Né? Então, assim, de novo, a gente vai cobrar de jogadores que podem ser cobrados. Os torcedores do Cruzeiro têm que comemorar muito, é uma classificação. Vocês falaram muito bem de tudo o que significa essa classificação para o Cruzeiro. Mas alguns pontos precisam ser levantados também, porque, óbvio, em mata-mata o importante é classificar, o importante é passar. Claro, é assim que você chega ao título, mas é mais fácil você ganhar se você fizer uma boa partida, jogar bem, jogar melhor que o seu adversário. E ontem, numa partida muito condicionada pelo que aconteceu logo aos 10, 15 segundos de jogo, eu acho que o Boca acabou tendo, em alguns momentos do jogo, sendo até um pouco superior ao Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. E assim, de novo, esse não é o melhor Boca dos últimos anos, realmente é um dos piores Bocas que a gente viu jogar. Mas é um Boca que chegou também o ano passado até uma final de Libertadores da América. Então tem que tomar cuidado, mas ainda assim, contra uma equipe onde o Cruzeiro, na minha visão, tecnicamente é melhor, e jogando com um a mais, o Cruzeiro teve momentos que não precisava passar por isso, principalmente no segundo tempo. Flertou com perigo, né, Valuzeira? Agora, ontem eu gravei meu vídeo lá no Instagram. Você me segue lá, Valu? Sigo e com notificação. Eu gravei um vídeo, coloquei. Ela falou, gente, tudo bem que há momentos que você pode fazer uma DR, mas que não seria naquele vídeo, cara. De fazer uma DR, sabe? Você começar a pensar tudo de ruim que aconteceu e tentar colocar em 1 minuto e meio de vídeo ali. Porque eu achei que... porque tem momentos que eles são muito maiores do que qualquer acontecimento. Sabe aquele lance dos fins justificam os meios? Pois é. Eu acho que nesse caso ali, eu acho que justificava. Independentemente do que aconteceu, eu acho que a classificação foi tão gigantesca que merecia, talvez, você pensar um ou outro assunto, um ou outro problema, mas numa outra oportunidade. E foi muito grande, né, Valu? Foi muito significativo. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro, você que é um cara isento, mas é um cara assumidamente cruzeirense, foi gigantesco aquilo que aconteceu ontem, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. A voz realmente foi de arrasta para cima, né, ontem. E dizer o seguinte, acho que o objetivo principal do Cruzeiro nesse mês de agosto era conseguir passar por esse Boca Juniors. Ele vai ser entregue, e ele foi entregue na noite de ontem. A gente pode falar, tem um episódio para quem está acima dos 40 aí, que nem eu, muito bacana do desenho da Disney, ali, acho que de um time que, apesar de ter jogadores experientes, o Cruzeiro perdeu o tato com jogos do tamanho daquele jogo de ontem. Perdeu o tato para mim por conta do hiato dos últimos 4 anos na história do Cruzeiro. Não preciso eu falar aqui o que aconteceu, enfim, desnecessário ficar repetindo todo aquele discurso. E eu estou muito com o Lu quando ele diz que esse time ele sai desse jogo diferente do que ele entrou. Eu discordo um pouquinho do Luiz e do Lu na questão do Matheus Pereira. Eu acho que o Seabra, ele replica até quando ele coloca o Matheus Pereira ao lado do Dineno, no momento sem a bola, é para tentar preservar um pouco mais fisicamente esse Matheus Pereira e também esse Dineno. E ele coloca o Cruzeiro espelhado, entre aspas, assim,
ao Boca Juniors, ele coloca o Matheus Henrique de um lado, o Lautaro do outro. Vamos lembrar, exatamente para pressionar, o Seabra falou disso, para pressionar o Blanco e o Advíncula, que depois da expulsão evidentemente não estava mais no campo. E o primeiro gol do Cruzeiro sai de uma pressão do Lautaro, que apesar de não ter marcado gols, apesar de não ter dado assistência, tem essa participação fundamental no primeiro gol, de tomar uma bola no campo do adversário e também de ter arrumado o escanteio, porque o segundo gol do Cruzeiro acontece de uma bola parada, um escanteio cobrado pelo Matheus Pereira e o Wallace aproveita. O Cruzeiro vai voltar a se habituar à medida que for seguindo na Copa Sul-Americana a esses tipos de situações. Mas eu repito, eu acho que o mais importante em jogo de Copa, a gente poderia estar falando aqui de uma grande partida, falando, nossa, o Cruzeiro jogou tão bem contra o Botafogo, mas acabou sendo eliminado. É Copa. É claro que para o campeonato, a sequência do campeonato, os jogadores sabem que precisam de melhorar. No Brasileiro, o setor defensivo ontem beirou um desastre. O Zé Ivaldo, uma partida muito ruim, João Marcelo também muito mal, o próprio Cássio falhou no gol. Mas, eu repito, se o torcedor do Cruzeiro não conseguir comemorar o que aconteceu, o feito de ontem, de uma equipe que em 26 confrontos contra brasileiros em mata-mata ganhou 18 vezes e perdeu 8 com a vez de ontem, é realmente porque ele perdeu, em meio a tanto sofrimento nos últimos anos, a capacidade de ser feliz. Olha, você falou do Cássio, eu tenho uma dificuldade imensa em enxergar defeito e falha do Cássio em qualquer lance. Mesmo aqueles que, se ele chegar e disser que assumiu, disser que falhou e assumir, eu ainda vou dizer, não, Cássio, você está equivocado. Tem uma certa dificuldade. Agora, é muito curioso isso, porque quando o Cássio jogava no Corinthians, o Ronaldo Giovanelli pensava alguns lances no jogo aberto, quando ele estava sendo questionado, que é de saltar para trás. O Ronaldo Giovanelli sempre destacava isso. E ontem, curiosamente, na batida ele salta um pouco para trás. Mas eu tenho dificuldade em destacar falhas do Cássio, porque eu acho um negócio assim descomunal o Cássio como goleiro. Ô Cássio, fiquei sabendo que você comprou um... Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!